Bom, gente, mesmo com o chocolate mais de 26% mais caro em 12 meses, o varejo projeta um crescimento de 10% nas vendas da Páscoa. Marcas que estão apostando nas edições limitadas, parcerias exclusivas, para gerar aquele desejo, garantir o ticket médio. Sobre as estratégias, então, do varejo para vencer a alta dos preços, vamos conversar agora com Leopoldo Gereissati, CEO da All7 Comunicação. Leopoldo, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente nesse feriadão aqui. Bom dia. Bom dia, Muriel. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso em te receber. Explica pra gente um pouco sobre esse cenário, um pouco sobre essa estratégia das marcas agora e por que, então, as pessoas não devem deixar de comprar o chocolate, apesar de cada ano parece estar mais caro. Vamos lá. A gente estava assistindo aqui um pouco sobre o agro, né? E essa história do preço alto do chocolate começa lá, no campo, né? Dá um orgulho enorme, né? Ver a população brasileira trabalhando aqui no agro também. Mas o que acontece é que é muito difícil a vida lá, né? E o cacau esse ano deu uma chacoalhada, se eu não me engano, na região da África, né? E aí isso impacta o preço globalmente, né? Porque é uma commodity que a gente olha sempre o mundo inteiro. E aí o que acontece na prática, né? Você acaba tendo preços mais altos porque falta cacau, então falta matéria-prima para as fábricas pelo tamanho da demanda, né? E aí caindo mais no consumo agora, né? O porquê o preço do chocolate aumentou, acho que tem a ver com essa questão inteira do ciclo, né, da cadeia de suprimento que chacoalha. Agora, quando você chega numa data sazonal como a Páscoa, né, que tem tanta coisa envolvida, né, tem um pouco, né, de cultura, tem um pouco de religião, tem um pouco de momento e união em família, tem um pouco do alvoroço, o varejo está inteiro preparado para isso, né, todas as lojas se preparam, decoram, né, online e offline agora, né, a gente tem que estar sempre atento aos dois tipos de canais, então você tem um estímulo ao consumo muito grande, né? Então acho que tem um pouco a ver com tudo isso, assim, né? Todo mundo se prepara para essa data, todo mundo quer que essa data aconteça, né? Quando eu falo todo mundo, eu falo nós como consumidores, a indústria como produtora e o varejo como quem impulsionam as vendas, né? Também se vocês percebem que o consumidor ele está mais impulsivo ou ele está planejando mais durante esse período de feriado? Como é que vocês enxergam a estratégia do consumidor? Eu acho que tem as duas coisas, Muriel. Eu acho que você tem, desse ano principalmente, né, até em função dos preços altos, o pessoal está com, né, um dinheiro mais curto, vamos dizer assim. Então é muito bom que a gente tenha uma parte do varejo preparada para o planejamento. Então, aquelas famílias que se preparam mais, que precisam se organizar financeiramente, que gostam de pesquisar, esse ano eles tiveram mais tempo para poder decidir que tipo de chocolate, que tipo de ovos de chocolate, que formatos, que canais eles iam querer comprar, né? Quantidade, etc. E do outro lado, você tem sempre a magia também, principalmente com as redes sociais, né? A gente é impactado agora o dia inteiro por tanta coisa bonita, indulgente, né? Aquela coisa do chocolate que deixa a gente com um desejo, com um impulso. E tem umas curiosidades também de canais, quando eu falo canais aqui, né, são os lugares onde a gente pode comprar os chocolates. Por exemplo, a minha esposa, esse ano ela comprou no site, mas ela comprou num formato clique e retire. Então tem uma marca de chocolate que ela gosta, que tem uma loja, que tem loja no shopping e tem site. Então ela comprou no site e pediu para eu retirar no shopping. Quando ela faz isso, ela economiza o frete, né? Porque eu já ia estar no shopping mesmo, eu fui lá e retirei. Por outro lado, quando eu chego na loja e dou de cara com aquele monte de coisa legal, né? Você acaba tomando um cafezinho e gasta um pouco a mais naquela loja do que você ia gastar. Você compra outro chocolate para alguém que você tinha esquecido de comprar. Então eu acho que é um pouco dessa mistura, né, entre canais, oportunidades que pega de um lado alguém da família mais planejado e pega do outro, né? Normalmente na mesma casa você tem um pouco da pessoa mais impulsiva, um pouco da pessoa mais planejada. E acho que essa que é a beleza do varejo, a gente fica pronto para todo tipo de ocasião e de perfil. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar se o consumidor ele acaba aceitando pagar mais em alguns aspectos. Tem um limite para esse premium emocional, mais ou menos? Ah, acho que sempre tem, né? Tem um cara que eu adoro, que chama Charlie Munger, né, que é um economista e um empresário, né, de sucesso, já faleceu, mas ele deixou uma lição muito importante para nós, que é inverte, né? Então, assim, quando ele fala para a gente inverter, ele quer dizer o seguinte: o que eu não posso fazer. Aliás, o que eu tenho que fazer para dar tudo errado na minha Páscoa? Ou seja, se eu quisesse que desse tudo errado, eu tenho que diminuir o ovo e aumentar o preço, né? De uma forma simples, né? Então, acho que tentando te responder, você tem que entender o limite, né? De até quanto dá para você diminuir o tamanho, né, do ovo e aumentar o seu preço a ponto do consumidor não falar que loucura é essa, né? O que está acontecendo aqui? Né? Então, tem um lado que é, acho que de respeito até aqui, né, um pouco, mas também de estratégia, né, de precificação, de formato, de quantidade, para você, né,
tomar um certo cuidado, um carinho com quem compra da sua marca. Do outro lado, eu acho que também tem a questão do próprio bolso, né? A gente normalmente brinca assim, dá para ser indulgente até certo ponto, né? Então, cada família tem uma realidade, cada momento, né, de vida também pode, né? Você pode ou não gastar mais com essa história de Páscoa. Então, eu acho que é um pouco sobre você olhar o seu bolso, as suas finanças, e também, ao mesmo tempo, que faz sentido, né? Até que ponto faz sentido gastar com, com esse perfil de produto, né? Agora, Leopoldo, como é que os pequenos negócios estão competindo, por exemplo, com os grandes players? Essa é uma pergunta boa, né? Sempre o pequeno negócio ele busca inovação. Eu iria por aí, né? Então, quando você é uma marca, por exemplo, né? Eu gosto de usar sempre a rede social como referência, mas se você é uma pessoa que sabe fazer um bom chocolate, né? Você inventa um tipo de ovo de Páscoa diferente, um formato diferente, um ovo de Páscoa que você come com a colher, que é cheio de recheio diferente. Quando você é menor, você pode misturar marcas que a gente chama no mercado que são de produtores diferentes, né? Que são de marcas diferentes. Então, assim, normalmente se eu sou de uma indústria, eu só posso vender os produtos que eu produzo. Mas já quem é o pequeno pode misturar uma coisa com a outra e fica delicioso, fica interessante, né? Então, eu acho que a inovação é a melhor forma de combate do pequeno. Além da agilidade também, né? Tem uma novidade, a pessoa que está sozinha, pequenininha ali, duas, três pessoas, monta rápido, vende rápido, distribui rápido. A indústria não, a indústria precisa de quase um ano para fazer a Páscoa. Vai acabar a Páscoa já já e eles já começam a pensar a Páscoa do ano que vem, né? Como a gente está vendo essas máquinas todas aqui, né? É uma indústria super complexa, linha de produção, né? Que a gente está acompanhando aqui. Então acho que a vantagem é essa do pequeno negócio. Está sempre atento às novidades, o que está rolando, que tem de diferente, que experiência eu posso levar de diferente para o consumidor, porque normalmente a indústria segue, né? É curioso isso, né? Mas se você for ver, há 5 anos devem ter surgido mais ou menos aqueles ovos de Páscoa de colher, e agora a indústria já oferece isso em escala, né? Então acho que é um pouco desse movimento. Assim, a grande distribui e consegue alcançar o Brasil inteiro, o pequenininho vai se mexendo, inovando e vai trazendo para a gente novidade todo ano. Muito legal. Leopoldo Gereissati, CEO da All7 Comunicação. Obrigada, viu, pela conversa por aqui. Bom feriadão, feliz Páscoa para você por aí. Não, uma feliz Páscoa para você também, família e audiência. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar de novo aqui. Obrigada, um bom dia.